Olá, eu quero saudá-lo, em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Estamos hoje finalizando uma série de estudos sobre a heresia colossense, um cristianismo misturado, miscigenado, místico, um cristianismo mestiço, cristianismo sopa de letrinha, que era pregado por alguns membros da igreja de Colossos. E este combate a esta chamada heresia colossense está no capítulo 1 e 2 da carta de Paulo à igreja de Colossos. Capítulo 3 e 4 é a parte prática, como eu devo viver a partir deste entendimento. E esta heresia colossense, a gente percebeu ao longo dessa semana, que é uma heresia que tem muitos aspectos, e muitos desses aspectos é possível que você veja na sua igreja, ou veja no cristianismo de hoje. Pessoas tirando Cristo do centro da igreja. Ele não é plenamente suficiente. É preciso algo mais. É preciso purgatório para terminar a obra do perdão dos pecados de Cristo por Cristo na cruz do Calvário. É preciso quebrar maldições, uma vez que Cristo não nos libertou totalmente. E um segundo aspecto dessa heresia é as filosofias, as tradições humanas, as ideologias que chegam dentro da igreja, que misturam-se com o Evangelho. E a terceira, essa foi a segunda, terceiro aspecto, terceira cara desta heresia é o judaísmo. Então veja que é uma sopa de letrinha. Falamos ontem sobre o misticismo dentro da igreja. Hoje vamos falar sobre o último aspecto, quinto, que é o ascetismo, que essa igreja estava experimentando. O que é ascetismo? Já ouviu falar de asceta? Asceta eram eremitas, eram monges que se distanciavam da sociedade para viver uma vida mais pura, longe dos pecados da sociedade. Esses ascetas são antigos. Essa prática ascética, o ascetismo, é uma prática muito antiga, de pessoas, pelo seu próprio esforço, alcançarem um nível espiritual superior do que eu ou do que você. E o asceta é isto. É nada menos do que uma pessoa que entende que pelo esforço próprio ela pode alcançar um nível espiritual diferente, superior das demais pessoas que não fazem a mesma coisa. Você deve lembrar-se que a Índia está cheia de ascetas, homens que passam anos e anos em uma mesma posição. Homens que querem ser enterrados vivos. Na Índia há muitos exemplos disso, que a partir desse esforço próprio, eles podem transcender espiritualmente. Não é só na Índia. Em todo lugar há sempre alguém colocando uma pedra na cabeça e andando quilômetros com ela. Isso é ascetismo. Isto é, a partir do esforço próprio, ela atingir uma graça, alcançar uma graça. Há muitos que fazem isso, que sobem escadas de joelho, que andam de joelho, na tentativa de que por aquele esforço ela alcance alguma graça ou algum nível espiritual que ainda não alcançou. Por isso que alguns fazem as chamadas peregrinações.
Na Espanha, há uma estrada, uma peregrinação espiritual, vários quilômetros. No Brasil não é diferente. Peregrinos que andam descalços por quilômetros para alcançar uma graça, para atingir uma superioridade espiritual, uma condição melhor diante de Deus. Isso é ascetismo, o esforço próprio para alcançar isso. A igreja de Colossos passava por isso também. E Paulo, como muitos hoje, poderia deixar isso para lá, mas ele entendeu que isto é uma ameaça ao evangelho verdadeiro. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículo 20 até o 23. Paulo está com esse texto combatendo o ascetismo, o esforço próprio para subir de nível espiritual, para alcançar uma graça espiritual, para melhorar a sua condição diante de Deus. Ele começa dizendo, no versículo 20 do capítulo 2, as seguintes palavras: visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que, Paulo pergunta, vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Lembra que Paulo já falou atrás desses espíritos elementares do mundo. Pessoas que vivem à mercê, orientadas pelos astros e pelos espíritos, pelo mundo espiritual que está por trás deles. Então são pessoas místicas, que se deixam levar por horóscopo, pela posição dos astros, pela sua vida. Casa, porque no horóscopo diz que o signo dela é favorável para se relacionar com alguém do signo tal, porque é uma boa época para encontrar o amor, porque a Lua está convergindo com Saturno e assim por diante. Paulo diz, vocês foram libertados de tudo isto, dessa crendice popular, desse espiritualismo barato, dessas coisas que as pessoas sem conhecimento de Deus fazem. Vocês que têm conhecimento de Deus já foram libertados. Paulo diz, vocês morreram para isto. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo. Morreram com quem? Com Cristo. Não é sem razão que o mesmo autor desta carta para a igreja da Galácia diz, já estou crucificado com Cristo, e esta vida que tenho na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz a mesma coisa aqui, visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo. Ele faz uma pergunta, por que então que querem voltar a mudar o evangelho? Por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, isto é, pela tradição humana e não pelo ensino espiritual, pela verdade absoluta de Deus? E que mandamentos humanos são esses que Paulo diz que os cristãos já morreram? Versículo 21, tais como não toques, não proves, não manuseis? Ascetismo, isto é, há coisas que eu não posso tocar, há coisas que eu não posso provar, eu tenho uma vida limitada, restrita, há coisas que eu não posso manusear porque contamina a minha vida. Não é assim? Algumas pessoas vivem assim, como ascetas dentro da igreja. Elas não podem tocar, manusear certas coisas, não podem provar, porque elas têm que se manter puras. É claro que eu não estou falando, nem Paulo está falando, do não tocar em pecado. Não é nada disso. Pecado tem que ficar distante de nós. Se alguma coisa que eu toco é pecado, eu deixo de tocar. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Está falando de um esforço próprio, o meu esforço para alcançar uma posição diante de Deus. Ele diz, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques,
não proves, não manuseis, uma vida ascética ou asceta, uma vida de restrição, não em busca de estar distante do pecado, mas em busca de comprar o próximo nível espiritual, na busca de conquistar uma proximidade maior com Deus. É uma busca pessoal. Paulo diz, no cristianismo não é assim. Essas coisas são maléficas à vida cristã e à igreja. Ele vai dizer isso no versículo 22. Todas essas coisas. Que coisas são essas? As coisas que as pessoas simplesmente, para alcançar um degrau superior na vida espiritual, deixam de fazer. Não é para se manter longe do pecado, é para conquistar um nível maior diante de Deus, né? Espiritualmente falando. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Alguém diz, você não pode se maquiar. Você, mulher, é uma cristã, não pode se maquiar. Paulo diz, por que você vive preso a isso? Isto é, não maquiar na tentativa de ser mais santo, de se sentir mais próximo de Deus. Paulo diz, isso tudo vai desaparecer. Você não deve jogar bola, por exemplo. Você não deve fazer certas coisas que são coisas boas, né? Não há pecado nenhum de fazê-las, mas algum líder na igreja, como esses aqui, diz assim, olha, para sermos santos, para estarmos melhor e mais próximos de Deus, não podemos fazer essas coisas, provar, tocar, isto é, temos que ter uma vida seta, uma vida de esforço pessoal, uma vida que a gente conquista o próximo degrau a partir do nosso próprio esforço. Paulo está combatendo isto. Todas essas coisas, diz Paulo no versículo 12, todas estas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Irmão, conhece isso? Há poucos anos atrás, algumas irmãs cristãs, no meu exemplo, não se maquiavam, porque era pecado. Agora se maqueiam. Mudou? A fé cristã mudou? A verdade de Deus mudou? Não. A tradição, as doutrinas, os preceitos humanos mudaram, os homens mudaram, aí muda a doutrina. Não faz sentido. Portanto, isso é uma vida cética. E ele vai terminar no versículo 23, o capítulo 2, dizendo, na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria e falsa devoção. Paulo, mais direto impossível aqui. Tudo isso, todos esses mandamentos, não faça isso, não toque, não prove, não manuseie, todos esses mandamentos têm aparência, não é sabedoria, tem aparência de sabedoria e falsa devoção. Falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Paulo diz que tudo isso é falsidade. Não use isso, não use aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Paulo diz, na verdade, todos esses mandamentos, as ordens, têm aparência só de sabedoria e de falsa devoção. Isto é, a pessoa parece espiritual por fazer isso, mas é só falsidade para aparecer para o outro dizer você é espiritual. Falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Pode fazer isso à vontade, mas vai continuar desejando a mulher do próximo. Pode fazer isso à vontade, mas vai continuar desejando o homem, o marido da próxima, e assim por diante. Não tem valor algum real para a santidade. Não tem. Paulo combate, portanto, este quinto e último aspecto desta heresia colossense, dessa sopa de letrinha, desse sincretismo religioso, da tentativa humana, carnal, de alcançar uma posição diante de Deus, de parecer humilde, de parecer uma pessoa devota, de parecer uma pessoa sábia, mas isso tudo é aparência, e você sabe disso. Você sabe disso. Quero deixar com você essas palavras
e finalizando esta semana, rogar a Deus que livre nossas igrejas da heresia colossense, que nos livre desses diversos aspectos de heresias que destronam Cristo, a obra que Ele fez para a igreja e na igreja, e colocam outras coisas no lugar do Evangelho. Fico por aqui. Deus o abençoe.